Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Paulo Gonçalves. Eu sou licenciado em Educação Física, aqui bem perto pelo Instituto Superior da Maia. Profissionalmente sou personal trainer há sensivelmente 10 anos. Estive ligado à cadeia de Health Clubs Homes Place, onde exerci funções como personal trainer, obviamente, master trainer e formador. Entretanto, há praticamente 1 ano e meio, decidi mudar um bocadinho o rumo da minha vida e decidi entrar num projeto a título individual, que é o GoMove. O GoMove é um estúdio de treino personalizado que fica em Aveiro, que é a minha origem e é de onde eu vim hoje. E vim aqui para partilhar um bocadinho o que é isto da autolimitação miofascial. Gostaria também, desde já, de vos agradecer às 3 da tarde de um dia da semana ter tanta gente aqui disponível para me vir ouvir e arranjar tempo e vontade para o fazer. Por isso, muito obrigado e parabéns a vocês desde já. Que é que, em termos de algumas formações que me ajudam a poder ter um bocadinho mais conhecimento sobre este assunto, eu tenho a certificação pelo Gray Institute de Certified Applied Functional Science, o FMS, Functional Movement Screen, que é um sistema de avaliação funcional, formação de Viper e Facial Fitness. Facial Fitness é uma modalidade que acredito que a muito breve prazo vai estar a ter grande importância, seja ao nível da reabilitação, seja ao nível do fitness, que terá um grande impacto em Portugal. Formação em Trigger Point e SGA, entre outras outras que não fazem se calhar muito sentido aqui ao barulho. Esta é mais ou menos a imagem que nós temos quando vamos à primeira aula da anatomia, não é? O esqueleto com todo o sistema musculoesquelético à vista. Verdade? É isto, não é? Só que o que acontece é que, no meio disto tudo, para nós chegarmos a isto, nós andamos a descascar o corpo humano e nós tiramos esta camada mais superficial, que é a pele, e uma coisa que anda ali por baixo, que é chamada fáscia. E durante muito tempo isto foi assim. Nós dissecávamos cadáveres mortos, passando a redundância, tá? Não existe nenhum cadáver vivo, e nós procurávamos o quê? Perceber o corpo humano dividindo e colocando ali quase em secções. Ora, isto é o sistema musculoesquelético, isto é a parte de ligamentos, isto é a parte de tendões, isto é o sistema circulatório, blá 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 blá, os cachaquetas. Era isto que nós fazíamos, não é? E ao dividirmos este corpo humano, que é um sistema global, em partes, começávamos a faltar alguma coisa. E como é que estas coisas funcionavam em conjunto? Certo? Certo? Boa! Ora bem, então, existe aqui uma coisa que liga isto tudo e não separa, que é chamada fáscia. Se vocês quiserem explicar isto de forma muito simplista, e a maneira mais simples de vocês saberem que estão a dominar um assunto, é vocês conseguirem chegar ao pé da vossa avó, conseguirem explicar esse assunto e ela perceber. Então, como é que eu vou explicar o que é esta história da fáscia à minha avó? Então é isto que eu vos vou passar muito rapidamente. Imagina uma laranja. Quando nós cortamos uma laranja, é este o aspecto que temos da laranja, certo? Se não houvesse esta estrutura aqui mais interna, ao cortar a laranja, o que é que aconteceria? Era sumo por todo lado. Mas a verdade é que não é isto que acontece, não é? Nós temos uma camada superficial, poderíamos dizer que o nosso corpo é a pele, ok? Que é a barreira que separa o nosso exterior do nosso interior. Temos aqui uma camada, uma primeira camada, que protege também a laranja, que poderá ser considerada a nossa faixa superficial ou faixa mais profunda. E depois temos várias divisões que vão empacotando, neste caso o sumo da laranja, a polpa da laranja.
e que no nosso caso, e para a parte do sistema musculoesquelético, é os nossos músculos. Boa? Outro exemplo muito simples que permite perceber a fáscia é quando nós cortamos um pedaço de frango. Todos vocês já agarraram no pedaço de frango, certo? Boa. Não existe assim uma peliculazinha transparente que liga. Ok, isso é chamada fáscia. E a fáscia tem um conjunto de características que, quando não é saudável, regra geral, leva a quê? À disfunção. Ok? Mas isso são outros 500. Em termos de fáscia, ela pode apresentar diferentes formas. E aqui temos 3 formas diferentes. Temos aqui a fáscia, ou a miofáscia, que é a ligação entre o sistema, entre a parte muscular, das fibras musculares, e a fáscia em si, onde temos um epimísio, um endomísio, um perimísio, e a sua ligação à parte dos tendões. Temos aqui a fáscia vista de uma perspectiva até um bocadinho mais anatómica, como é o caso da faixa toracolombar, mas depois temos mais 2 exemplos muito clássicos. Alguém quer dar um deles? Não ao mesmo tempo, novamente. Malta da corrida, que se queixa muito. Qual é? São as 2 da corrida. Banda iliotibial e a outra. 5 estrelas. Ok. São tecidos muito quê? Densos e mais. Boa, vamos lá embora. Depois, para além disso, temos aqui estes tecidos. Isto é uma imagem microscópica de uma faixa superficial que nós poderemos encontrar na superfície da nossa pele, que é muito rica em elastina e que tem uma baixa densidade de matriz extracelular, que é o que nós já vamos ver a seguir, e para além disso, uma grande quantidade de água. Sim? Dúvidas e questões até aqui? Conseguiriam, assim, muito sucintamente explicar à vossa avó o que é esta história da faixa? Sim? Ok. Em termos de definição, Thomas Myers, quem é que conhece aqui este senhor? Thomas Myers. Boa! Temos ali uma pessoa já a ganhar nestas bebidas. Malta da fisioterapia e da reabilitação. Se vocês gostam destes assuntos, faz sentido para vocês, é um livro que eu vos aconselho vivamente. Trios Anatómicos, Thomas Myers. Tá? É um dos grandes precursores do estudo e da comparação da fáscia. E ele diz mais ou menos o seguinte, que a fáscia são todos os tecidos moles à base de colagênio do corpo, incluindo as células que criam e mantêm essa rede matriz extracelular. Ou seja, já podemos perceber que é rico em colagênio, tem outras coisas, mas 2 dos seus maiores constituintes, um é água, o outro é colagênio. Tá? Que inclui células que criam uma matriz extracelular. Ou seja, temos células de tecido conjuntivo, grande parte deles constituído por colagênio, e para além disso, essas próprias células criam qualquer coisa que é chamada matriz extracelular. Boa? Tecidos que tradicionalmente são designados por faixa na anatomia clássica, como a faixa plantar, banda tibial ou faixa toracolombar. Temos também tendões, ligamentos e bursas, faixa em torno dos músculos, como falamos há pouco, do endomísio, perimísio e epimísio, bem como a faixa em torno dos órgãos, como o caso do pericárdio ou da pleura. Tá? Alguma vez alguém já viu um coração? Tem assim uma película bastante brilhante. Isso é faixa, é o pericárdio. Boa? Para além disso, Thomas Myers considera que faixa também é constituída pelos ossos cartilagens, que apesar de serem um tecido duro, apresentam a mesma origem celular e que são igualmente moldáveis quando sujeitos a forças. Então aqui entra um conceito que é sujeitos a forças, que é extremamente importante, e é este conceito que faz a diferenciação da faixa nas suas diferentes apresentações. E estas forças são 2. Forças de tração ou forças de compressão. E elas atuam sistematicamente no corpo. Nós não conseguimos viver sem as 2 e muito menos sem uma delas. Elas aparecem sempre em conjunto. Quando existe um elemento que se encontra em tensão, o outro
terá que inevitavelmente encontrar-se em compressão. Dúvidas e questões? Tudo tranquilo até aqui? Ok. Então, recapitulando, temos faixa é o quê? Células de tecido conjuntivo, maioritariamente compostas por... Isto vai chegar lá, isto até o final das 2 horas vai ser espetacular. E para além disso, essas células produzem o quê? Boa, ótimo. Para além disso, estão sujeitas a forças, que são forças de compressão e de tensão. No entanto, este é outro nome, se vocês quiserem investigar mais sobre o assunto, sugiro-vos a tomarem nota, que é o Robert Schleip. Ele diz mais ou menos a mesma coisa que o Thomas Myers, mas faz aqui uma diferenciação. Ele diz que faixa inclui todos os tecidos de fibra de colagênio, tem aqui nenhuma novidade acerca disso, que tem uma morfologia determinada, maioritariamente por cargas de tensão. Estes tecidos incluem ligamentos, tendões, ligamentos, cápsulas articulares e tecido muscular. Ou seja, qual é a grande diferença para o Robert Schleip? Para ele, faixa são só tecido conjuntivo que está sujeito a forças de tensão. Ok? Tudo que seja de compressão, sistema esquelético já não entra neste campeonato. Isso leva a um problema que agora o Thomas Myers anda a ter algumas dificuldades em conseguir explicar algumas das ideias dele, tendo por base a história de que a faixa também são elementos de compressão. Então, resumindo aquilo que nós estivemos a falar até há pouco, podemos dizer que faixa é as células de tecido conjuntivo mais a matriz extracelular. Se nós quisermos ter um esquema que explica mais facilmente como é que estas coisas em termos globais se apresentam, podemos começar por olhar para aqui, para este lado, em que nós temos que a maior parte da faixa é constituída por matriz extracelular, só sensivelmente 5% da faixa é que são as células de tecido conjuntivo, ok? Dessas células, desses 5%, maior parte são constituídos por fibroblastos que vão produzir células, fibras de colagênio, ok? E dentro destes 95% que é a matriz extracelular, maior parte é constituído por esta substância de base, que é, na sua maioria, constituída por água e por protoglicanos, que é qualquer coisa mais ou menos parecida com gelatina. Ou seja, é o que dá este aspecto gelatinoso à faixa. Ok? E por fibras, maioritariamente elas constituídas por quê? Por colagênio e alguma parte de elastina. Sim? Boa? Estamos bem? Tudo em ordem? Tranquilo? Ok. Se vocês não colocarem dúvidas, eu fico a achar que das duas uma. Ou vocês estão a achar que isto é uma seca, ou eu sou mesmo muito bom e explico de maneira a que esta gente toda que aqui está perceba tudo aquilo que eu estou a dizer. Acho que nem uma coisa nem outra. Tá? Por isso estejam à vontade para colocar dúvidas, está bem? Eu gosto muito deste quadro. Porquê? Porque ele permite-nos perceber como é que a faixa se apresenta nas suas diferentes formas. Então a faixa pode ser mais ou menos regular, consoante o quê? A tensão que é aplicada sobre ela. Imaginem um novelo de lã. Tá? Isto é faixa profunda. Faixa superficial, faixa profunda. Vamos fazer aqui rapidamente um esquema para vocês ficarem mais ou menos a perceber onde é que fica esta história da faixa superficial e da faixa profunda. Ok, temos primeiras duas camadas da pele, derme e epiderme.
uma primeira camada de gordura, uma faixa superficial, uma segunda camada. Esta caneta já teve mais vida. Bom. E uma faixa profunda, e a partir daqui temos músculo. Ok. Tem o porquê de eu falar sobre este assunto. Alguém já viu uma queimadura de pele? Sim? Qual é o aspecto de uma queimadura de pele? Ou uma cicatriz? Quem é que já teve um corte profundo, que levou pontos? Qual é o aspecto? Aspecto como assim? Qual é o aspecto do tecido, da pele? Como é que fica a pele? Sim, é desorganizado, não é como a pele normal. Ok, há ali qualquer coisa. E o que é essa qualquer coisa? É tecido conjuntivo, certo? Sim. Tecido fibroso, certo? Ok. Eu estou a criar uma queimadura na minha camisola. O que é que está a acontecer com o resto da camisola? Está a ser puxada. Está a ser tracionado. Este é outro dos exemplos que vocês podem explicar à vossa avó. Que esta história da faixa é uma matriz que cria uma globalidade e que está tudo interligado entre si. Ou seja, quando existe uma alteração em qualquer sítio, essa alteração vai reproduzir ou vai levar a consequências num outro sítio completamente distinto daquele onde ocorreu. Tá? Malta com apendicites. Ok? Ok. Praticas de atividade física, algum desporto? Não? Ok, então pronto, não entra neste campeonato. Regra geral, malta com apendicites. Então, que pratica desportos de endurance ou desportos coletivos de futebol, regra geral, problemas de joelhos, problemas de hérnias discais. Porquê? É um corte profundo, há um buraco negro que seria aqui, e este puxar vai levar a alterações do movimento, e essas alterações vão levar, mais cedo ou mais tarde, a lesão. Tá? Então isto serve para perceber como é que estas camadas funcionam, e funciona mais ou menos como a minha t-shirt. Se houver aqui uma faixa que se encontra mais desidratada ou que sofreu alguma agressão, vai criar um repuxar, vai criar uma alteração, e essa alteração vai puxar os tecidos circundantes até um sítio bastante distante. Então, voltando aqui, falávamos que a faixa pode ser mais ou menos regular. Se tivermos aqui um novelo de lã e eu começar a puxar o novelo de lã, aquilo que é um emaranhado, o que é que começa a acontecer? As fibras começam todas a alinhar no sentido da tensão. Ok? Então nós falamos há pouco que a faixa é constituída também na sua grande maioria por, para além do tecido conjuntivo, por água. Boa. Então imaginem que dentro daquele novelo de lã está cheio de água. Se eu começar a puxar, o que é que vocês acham que vai acontecer à água? Vai ter que sair. Ok, então vai passar a ser um tecido que é mais desidratado, ok? E sobre uma maior tensão. Quando ele é sujeito a tensão, a matriz extracelular, que é aquilo que é produzido pelas células do tecido conjuntivo, o que é que vocês acham que vai acontecer?
eu estiver aqui a puxar a minha t-shirt infinitamente, as duas uma. Ou ela rasga, ou ela torna-se mais forte. Se fosse viva, se fosse um tecido vivo, as duas uma. Ou rasgava, ou tornava-se mais forte. Certo? Então o que é que vai acontecer? Quando sujeito a tensão, as células do tecido conjuntivo vão produzir mais colagênio. Para quê? Para dar resposta à tensão que está a ser exercida sobre o tecido, tornando o tecido mais resistente. Então nós temos aqui duas coisas. Temos mais colagênio e ainda menos água. Se o tecido, que deve ser um tecido móvel, estiver sistematicamente sujeito às mesmas forças de tensão, ele vai se tornar um tecido mais maleável ou menos maleável? Menos maleável. Se ele tiver que gerir uma situação diferente do normal, o que é que vocês acham que vai acontecer? Vai entrar em ruptura. Quanto mais desidratado o tecido estiver e quanto maior for a acumulação de colagênio, mais ou maior é o risco do tecido lesionar. Certo? Para além disso, à medida que ele desidrata, estas camadas aqui têm tendência aqui, especialmente no tecido musculoesquelético, os fascículos têm tendência a quê? A colarem, e em vez de haver uma capacidade deslizante entre as fibras musculares, não, elas começam a funcionar todas juntas e em disfunção. Boa? Ok, então temos aqui desde a fáscia profunda às aponeuroses, e à medida que vai aumentando a tensão sobre os tecidos, chegamos aos ligamentos e por fim aos tendões. Aqui deste lado, em relação à densidade, a densidade varia consoante o quê? A quantidade de matriz extracelular, de produtos que são produzidos pelas células do tecido conjuntivo, que são produzidos para a matriz extracelular. E nós temos aqui mais solto, uma faixa superficial onde naquela imagem inicial parece quase uma gelatina, uma teia feita de gelatina, ou então numa parte mais densa com maior quantidade de colagênio aqui na parte inferior. E aqui a meio, com uma grande variedade, tanto em termos de densidade como em termos de regularidade, nós temos a faixa intramuscular. Pode ir desde a faixa que envolve somente a fibra, mas até ao epimísio que está praticamente a ligar o tendão. Boa? Dúvidas e questões? Nada? Isto assim vai ser um instantinho. Nós vamos nem sequer passar aqui 2 horas. Você não tem dúvidas? Ok. Funções da fáscia. São 5 as principais funções da fáscia. Uma é de conexão, que já tivemos a abordar aqui um bocadinho da importância de como é que os músculos se ligam à parte do esqueleto, à parte do sistema esquelético, e é esta ligação do tecido conjuntivo e da conexão entre os músculos, os tendões, os ligamentos e as aponeuroses. Tem uma função de proteção, que cria aqui uma barreira do exterior para o interior e que não permite que ao sofrermos uma agressão, que essa agressão não se propague tão facilmente. Mais ou menos ao exemplo da laranja. Eu, se pegar numa laranja e espetar-lhe uma faca, ela não se vai esvair em sumo de laranja, certo? Vai deitar um pouco de sumo, mas não se vai esvair. E é aqui um bocadinho que a faixa também funciona como sistema de proteção. Tem uma função também extremamente importante ao nível da defesa. Porquê? Porque um dos constituintes da matriz extracelular são macrófagos, que são responsáveis pela parte da defesa e, quando estimulado pelo sistema imunitário, são responsáveis por quê? Por resolver todos os problemas de agressão que ocorre sobre o nosso corpo. Para além disso, tem uma função extremamente importante ao nível da informação, ao nível de como é que nós percepcionamos aquilo que nos rodeia. 80% das terminações nervosas livres encontram-se ao nível da faixa. Todos nós já ouvimos falar da percepção
que nós temos através dos fluxos neuromusculares, dos órgãos tendinosos de Golgi, certo? Só que na faixa nós temos, para além de órgãos tendinosos de Golgi, temos também corpúsculos de Ruffini, de Pacini e terminações nervosas, que consoante o estímulo que é exercido sobre ele, podem ser só, como por exemplo, o órgão tendinoso de Golgi, que é velocidade e tensão, pode ser vibração, pode ser estímulos diversos e variados que ocorrem sobre o nosso corpo. Sim? Para além disso, e por último e não menos importante, funções de transporte e de nutrição. É ao nível da faixa que a remoção dos metabolitos da atividade celular são removidos, é através também desta parte da linfa que é removida e daí esta ligação também com a parte da defesa, mas também é ao nível da faixa que o transporte de nutrientes desde o sangue até à célula e da célula novamente até ao sangue é feito. Sim? Dúvidas e questões? Nada? Pode explicar melhor esse processo de transporte? Ok. Estamos a falar de transporte e nutrição, certo? Tu tens vasos, certo? Tu tens desde a artéria à aorta até vasos mais pequenos. Como é que tu achas que acontece esse transporte quando, à medida que os vasos vão se tornando mais finos, eles vão perdendo pressão? E como é que eles depois retomam novamente? Tipo, tens um sistema de certo? Grandes vasos, pequenos vasos. Depois começa a dar a volta. É voltar a isto. É ao nível da faixa, quando já não existem mais vasos, quando já não existem mais capilares para diluir, para fazer esse transporte, é nesse ponto que as trocas são realizadas. E é aí, nesse ponto, que o transporte e a nutrição é feito, o transporte de oxigênio, o transporte de nutrientes é feito para as células. Sim. Tá? Até porque pensa no seguinte, o que é que envolve a fibra muscular? Faz. Os neurónios motores, os microvisuais e táxis, eles se conectam com o tecido muscular, com a própria fibra. Ok. Eles ultrapassam a faixa. Ok, pronto. Mas isso é a parte nervosa. Sim? Tipo, são secções diferentes de uma mesma fábrica. Faz sentido? Ótimo. Tem seguridade. Quem é que já ouviu falar sobre este nome pomposo? Alguém? Não? Ótimo. Então vamos lá isto. Esta é quase voltando ao primeiro slide. É mais ou menos esta a perspectiva que nós temos, que nos dão o sistema esquelético. É uma cabeça, poisada sobre um atlas e sobre um axis, que depois tem uma coluna cervical, uma coluna torácica, uma coluna lombar, depois temos uma anca, um fémur, uma tíbia, um perónio e depois uma carrada de ossos que formam um pé. Parece aqui um bocado quase como uma parede de tijolo, que é um tijolo em cima do outro tijolo, em cima do outro tijolo, em cima do outro tijolo. Verdade ou mentira? É isto que nos é apresentado, não é? Então, como é que isto tudo funciona e como é que isto é possível ser assim? Ou há aqui qualquer coisa que não bate certo, porque se fosse assim, nós teríamos de ter ossos extremamente grandes, extremamente resistentes nos pés, para conseguir aguentar toda esta carga axial de osso por cima de osso por cima de osso. E depois nós tínhamos um problema também, que dificilmente nós iríamos conseguir ter cartilagens. Que não havia cartilagem alguma que aguentasse
estas sobrecargas que nós temos. Temos aqui um problema, não temos? Ok. Richard Fuller veio dar um bocadinho de luz a esta perspectiva sobre este assunto. E ele diz que tensegridade são ilhas de compressão num oceano de tensão. Ali é uma estrutura de tensegridade bastante desafiante e interessante. Esta é a versão simples. Tá? Então ele diz que o elemento de tensegridade são ilhas de compressão num oceano de tensão. Querem mandar um palpite sobre o que é que são os elementos de compressão desta estrutura? Não todos ao mesmo tempo, está bem? Os pauzinhos são elementos de compressão. Ora, se não é boi, é vaca, os outros vão ser de tensão. Certo? Ok. Então, estes elementos de compressão, que no nosso corpo poderão ser associados a quê? Ossos. Encontram-se num vazio. Certo? Porque eles não estão interligados diretamente entre si. Já não é isto que nos é apresentado. Certo? Eles estão interligados por elementos de tensão, que no nosso caso são músculos e tendões. Certo? Ok, então agora já começamos a ter uma luz. Então espera lá, as coisas que calhar não são assim tijolo sobre tijolo. Nós podemos ver aqui que existe uma relação sistemática entre elementos de tensão e elementos de compressão. E agora isto permite-nos ter uma perspectiva muito clara de como é que o nosso corpo se organiza no espaço e no tempo. Porque não é por eu andar em pino, que o meu pé não vai estar ao pé da minha perna, ou que a minha cabeça não vai estar ao pé da minha coluna cervical. As coisas mantêm-se no espaço e no tempo, independentemente da posição e da forma que nós ocupamos no espaço. Boa? Ok. Então agora vamos fazer aqui uma pequena experiência. Vocês vão focar-se nestes dois pauzinhos aqui. Se eu afastar estes dois, o que é que acontece àqueles que eu apontei? Afastam-se. Mas é suposto isso não acontecer. Não é? Quer dizer, não existe nenhuma relação entre eles nem sequer estão-se a tocar um no outro. Certo? Confirma-se ali atrás, eles estão a afastar. Ok? E agora, estes dois aqui. Afastam. Ok, então e agora em oposição? Se eu juntar, o que acontece? Eles aproximam-se, certo? E agora estes dois também se aproximam. Digam uma coisa. Alguma vez viram alguém na rua dizer: ai, quanto tão deprimido? Não. Não, Rosão. A minha vida é uma desgraça. Então, como é que está? Volta da fisioterapia. Quem lida com a dor, tipo, isto deve ser o dia-a-dia. Lidar com a dor, tipo, é preciso ter um chip muito forte para aguentar a dor e a desgraça. Porque isto é o pão nosso, certo? Falta de educação física. Verdade? Ou seja, a forma como nós lidamos com as tensões que são exercidas sobre nós vão criar reações no nosso corpo. Boa? Só que isto ainda tem mais uma maravilha, que é o seguinte: não é por haver uma lesão que a estrutura vai perder a sua funcionalidade. Ela vai continuar a funcionar. Vai ter que se readaptar. E quando existe uma disfunção, a disfunção é só uma forma de conseguir o quê? Continuar a manter a função. Eu vou na selva, vou descalço,
tenho um leão a correr atrás de mim. Eu meto um pé num espinho. Vou-me picar, vai doer. O que é que vai acontecer? Eu vou continuar a correr. E como é que eu vou continuar a correr? Não interessa. Eu vou continuar a correr. E o que é que eu fiz? Eu criei uma disfunção. Para quê? Para sobreviver. Para continuar a ter função. Faz sentido? Só que o nosso cérebro tem um problema. É que ele não volta ao chip anterior. Quando ele cria uma adaptação, ele cria essa adaptação e continua com essa adaptação. Então nós temos um problema. Se eu tiver um espinho e até curou, eu vou continuar a andar aqui. E o que é que isto vai acontecer? Se o meu pé não está a apoiar completamente, alguém vai ter que fazer o trabalho do meu pé. Verdade? Então eu vou ter que estar a sobrecarregar uma estrutura completamente distinta daquela onde ocorreu a lesão. E que mais cedo ou mais tarde vai quê? Por força das tensões ou das compressões que são exercidas sobre ela, vai quê? Produzir mais colagênio, vai ter menos água, vai perder movimento, vai chegar a um ponto em que vai rasgar. Boa? Faz sentido? Dúvidas e questões? Nada? Ótimo. Quando nós falamos de autolimitação miofascial, é impossível dizer que nós estamos não podemos dizer que estamos a trabalhar somente a fáscia. É estúpido. Nós colocamos um rolo colocamos peso sobre esse rolo e andamos aqui a rolar de um lado para o outro, a criar tensão e compressão sobre um conjunto de tecidos. Então, dizer que estamos só a trabalhar a fáscia é mentira. Nós passamos sobre o tecido muscular, nós passamos sobre o quê? Pontos de gatilho, nós passamos sobre nervos, nós passamos sobre sistema vascular, nós passamos por cima de um conjunto de sistemas. Ou seja, não podemos dizer que estamos a fazer uma manipulação somente da faixa. Temos que dizer que estamos a fazer um trabalho muito mais vasto do que isso. Que em alguns aspectos é positivo, noutros pode ser perigoso. Ok? Então não estaria a ser correto se não falasse um bocadinho aqui sobre a importância dos pontos de gatilho para o movimento. Certo? Então, o que é que são pontos de gatilho? São nodos palpáveis hipersensíveis numa banda tensa, que sob compressão são dolorosos e que podem dar origem a um padrão característico de dor referida, ou seja, dor num sítio completamente distinto daquele onde se encontra o ponto de gatilho, de sensibilidade referida e disfunção motora. Sim? Isto é o que mais me interessa. A ocorrência de um ponto de gatilho, ele poderá ser ativo ou latente, ok? Poderá levar ao aumento da tensão sobre a zona do padrão de dor referida, diminuir a amplitude articular, levar à perda de força, levar ao padrão de dor referida falado anteriormente e ao aumento da sensibilidade no músculo. Obviamente, isto conjugado com a parte da desidratação e da fáscia, cria-se em 2 em 1 uma possibilidade de nós conseguirmos aumentar a qualidade do movimento. Sim? Dúvidas? Nada? Ótimo. Benefícios da autolimitação miofascial. A NASM diz o seguinte: a autolimitação miofascial é benéfica ao nível da correção dos desequilíbrios musculares, ao nível do relaxamento muscular, da amplitude articular, de eficiência neuromuscular, melhoria da recuperação e da dor após exercício, supressão e redução da sensibilidade e da dor dos pontos de gatilho, tal como foi referido anteriormente, diminuição da hipertonicidade neuromuscular,
permite uma relação ótima de encurtamento e alongamento muscular, bem como diminuir os efeitos gerais do stress sobre o sistema do movimento humano. Sim? Ok, isto é a parte. Para que é que isto serve e para que é que isto é bom? Agora, para quem é que isto não serve? Isto é extremamente importante. Nós podemos dividir este conjunto de contraindicações que são apresentadas pela NASM em 3 ou 4 categorias. Nós temos a parte do sistema circulatório, onde nos aparece aneurismas, hematomas, edemas, insuficiência cardíaca congestiva. Tá? Tudo que tenha a ver com o quê? Com o sistema circulatório, problemas de sistema circulatório, é importante ter alguma atenção. Isto porquê? Porque ao passar com o rolo, nós não estamos só a passar de sistema musculoesquelético, nós passamos tudo que se envolve à volta disto e o sistema circulatório está aqui incluído. Certo? Temos depois problemas do foro do sistema esquelético, como por exemplo osteoporose, artrite reumatoide aguda, bursites, fraturas em processo cicatricial e não estou a ver aqui assim mais nenhuma de repente. Ok, depois temos outra secção que tem a ver com a parte mais superficial, que tem a ver com a nossa pele, que é o caso de eczemas ou lesões da pele, feridas abertas. Porquê? Porque se encontra em processo cicatricial e não convém estar a criar ali pressão ou tensão sobre o tecido. Suturas. Ok? Existe aqui alguém que esteja em falência de órgãos, provavelmente não irá estar a treinar com vocês nem fazer reabilitação, a não ser que seja no hospital, numa situação muito específica, e de certeza também não vai estar a fazer autoalimentação miofascial. Gravidez aparece aqui. Porquê? Porque existem pontos sensíveis que podem levar ao processo de trabalho de parto. Ok? É importante ter isto em atenção. E, posto isto, já passamos por todos os pontos que entram nas contraindicações. Ok. Em termos de material, basta vocês fazerem uma pesquisa nessa grande ferramenta que é o Google e vocês vão ver que existem 500.000 equipamentos possíveis e imaginários. Basta vocês terem muito dinheiro na vossa conta e vocês podem comprar aquilo que vocês quiserem. Tá? É importante vocês perceberem aquilo que realmente interessa e aquilo que é realmente importante. Ok? Eu considero, e isto é a minha opinião, estas duas coisas é o kit básico. Tá? O que é importante nisto? Eu gosto particularmente dos rolos da Trigger Point, não é porque são da Trigger Point, é porque tem algumas características que eu vos gostaria de referir. Uma tem a ver com o diâmetro do tubo e a espessura do tubo em si. O diâmetro, porquê? Porque se eu tiver um diâmetro muito pequeno, a minha superfície de contacto sobre a pele vai ser mais pequena, logo a intensidade que eu vou colocar sobre o trabalho de libertação miofascial vai ser maior. Certo? Se eu tiver também um rolo muito grande, a minha área de contacto vai ser muito grande e o efeito que eu vou estar a colocar pode não ser o suficiente. Boa? Para além disso, o facto da espessura da parede do tubo ser significativa permite que o rolo não se deforme. Vocês já passaram por aqueles foam rollers azuis muito utilizados no Pilates? Não? Ok. Existem os rolos que são de cima de uma espuma azul. O que acontece é o seguinte, quando nós começamos a usá-los, aquilo começa a se deformar. Então vocês já passarem, parece numa lomba. Aquilo salta por todos os lados e em vez de ser um movimento fluido e constante ao longo de todo o músculo, passa a ser uma estrada cheia de buracos. Ok? Para além disso, este tem a vantagem de num único aparelho ter o quê? 3 áreas de contacto completamente distintas.
Esta parte maior assemelha-se à palma da mão, como se estivesse a fazer um movimento de compressão com a palma da mão sobre a perna. Esta zona aqui, como se fossem os dedos da mão. E esta aqui, a ponta dos dedos. Ou seja, em 3 zonas eu consigo ter 3 áreas de contacto completamente distintas que dão 3 sensações diferentes e que, nesta ordem de explicação, vai aumentando a intensidade do exercício e do trabalho de libertação miofascial. Boa? Este é o ponto número 1. Com base nestas pequenas informações que eu vos dei, não significa que vocês tenham que comprar isto ou tenham que ter isto, mas já ficam a perceber o que é importante ter em consideração. Para além disso, dou-vos também a dica da densidade da espuma. Perceber como é que é a densidade da espuma. Há utensílios, há rolos que vocês veem por aí, começam a tocar nisto e vão ver que em pouco tempo a espuma fica completamente achatada e que não volta à sua forma original. Então, em vez de vocês terem aqui espuma, vocês têm um tubo basicamente a entrar em contacto com a vossa pele. Às vezes mais vale investir um bocadinho mais numa vez do que andar a investir várias vezes porque o equipamento perdeu a sua funcionalidade. Boa? Mas a cor da espuma tem a ver com a densidade? Nestes não. Neste caso em particular existe e depois isto existe para todos os gostos. Depois é preciso vender, então existe um rosinha, porque as meninas gostam de rosinha, existe um verde, existe um preto, existe um laranja, existe um camuflado, porque eu sou muito macho. Mas isto é o nível de consistência da própria espuma. É igual. É sempre igual. Existe só um, que é o Gridex, que diz mesmo Gridex, que o tubo é vermelho, que aí a densidade é consideravelmente maior. É mesmo duro. Esse aí já exige que a pessoa tenha uma boa capacidade. Tá? Depois, ter uma bola. Qualquer bola serve, mais ou menos. Eu não sou particularmente fã das bolas de golfe. Porquê? São extremamente duras. Tá? Para além de serem pequeninas, o que torna aqui a área de contacto pequena, é extremamente duro. Para além disso, bolas de beisebol, também não. Duras que nem pau. Certo? Não é boa ideia. Bolas de ténis, gosto, tem um handicap, que é o quê? Como tem aquela superfície de feltro, pode ser desagradável ao nível da pele. Porquê é que eu gosto das bolas de lacrosse? São espetaculares. Porquê? Porque são em borracha, o que permitem trabalhar faixa mais superficial e faixa profunda, ao criar movimentos aqui de rotação que têm uma superfície de borracha que cria alguma aderência. Sim? E para além disso, permite ter algum amortecimento. Sim? Isto é tipo o básico dos básicos. Depois, existem um conjunto vasto de equipamentos. Se eu tivesse que vos sugerir o nível ou o próximo equipamento que vocês poderiam investir a seguir estes dois, seria o stick. O stick porquê? Porque permite pessoas com falta de força ou de mobilidade colocar-se em posições mais confortáveis e poder realizar um trabalho de libertação miofascial igualmente eficiente. Ou então, numa perspectiva de aquecimento para o exercício. Sim? Depois o resto. Por exemplo, este conjunto aqui, só isto custa 150 euros. Será que vale a pena? Se calhar não. Tá? Depois já existe este é só para o pé, este acaba por fazer a mesma função do grid, mas tem que uma área de contacto um bocadinho menor e pronto, é preciso arranjar aqui mais qualquer coisa para continuar a pôr o mercado a mexer. Tá? Dúvidas e questões? Isto assim vai ser um instantinho. Vocês não têm dúvidas? Força! Há bolas que são também dentadas como o tubo. Isso é alguma funcionalidade ou é igual ao tubo em termos de princípios básicos? Ok.
o que é que acontece? Quando tu tens aquelas bolas dentadas, Sim. tu tens menor área de contacto. Agora, consoante a densidade desses dentes, pode ser mais do mesmo ou pode tornar-se muito mais agressivo. Fiz-me entender? Sim, mas em termos de princípio, penso da mesma forma que penso com o osso. Exatamente, Ok. igual. Exatamente igual. Tens de perceber aqui três conceitos. Um é a densidade, se é duro ou mole, e a área de contacto. Se tiveres uma bola com piquinhos, mas que são extremamente móveis, ou pouco densos, que aquilo achata facilmente, é quase igual a uma bola que não tenha. Agora, se aquilo for... Uma vez vi num evento desportivo, vocês sabem aqueles tubos das canalizações que metem na estrada, que... Como é que aquilo é? Isto é assim. Então eles são assim ondulados. Estão a ver? Pretos, rijos, que dói. Pronto. Agora imaginem isto nas costas de uma pessoa. Eu vi uma pessoa a fazer isto. Eu provavelmente não estava a fazer grande coisa. Estava só a agredir o tecido. E aquilo devia estar a doer, que não era pouco. Tá? É importante ter aqui um bocadinho de consciência em relação àquilo que estamos a fazer. Porquê? Tens um elemento extremamente denso, ainda por cima, com uma área de contacto baixa. Sim? Ok. Cobaias. Vamos a uma parte prática? Algum voluntário ou tem que ser à força? Sim? Ok. Já agora, como é que te chamas? Olá? Ok, ótimo. Praticas de exercício físico? Dentro possíveis. Dentro dos possíveis. O que é que praticas? Corrida, BPP, Corrida, BPP. turismo, escalada. Ok, ótimo. Então, lesões? Não. Zero? Vocês não se lesionam? Só sou eu que me lesiono? Só aqui uma à parte, muito rapidamente. Porquê que eu comecei a trabalhar com libertação miofascial? E já trabalho há 4 anos com isto. Porquê? Porque durante toda a minha vida estive ligado aos desportos de endurance. Eu andei a contar azulejos, ou seja, a nadar durante a maior parte da minha vida. Depois entrei na universidade e achei, isto se calhar continuar a contar azulejos não vai ser futuro para mim, então é melhor tirar um curso. Só que depois achei que tinha que ocupar o meu tempo e comecei a enverdar por coisas estilo triatlo. E em vez de nadar, passei a nadar, a pedalar e ainda por cima a correr. Então o tempo começou a ficar curto, eu treinava muitas horas e não recuperava tempo suficiente. Então comecei a perceber, preciso de arranjar aqui qualquer coisa que me ajude a recuperar mais rapidamente. E depois, como também continuo a ter nada que fazer, para o ano vou fazer um Ironman. Por isso, cada vez mais, não é só falar, eu comecei por uma necessidade, eu comecei a estudar e isto tornou-se uma ferramenta. Sim? Ok, então em princípio, os teus flexores da coxa vão estar mais castigados, certo? Vais deitar aqui de barriga para baixo, vamos fazer aqui um teste para ver se encontramos diferenças. Ok, relaxado. Ok. Olá, sentes a mesma tensão entre a perna direita e a perna esquerda? Mais tensão na esquerda. Mais tensão na esquerda. Ok. Está igual agora? Não. Ok, o que é que tu sentes? Mais tensão na esquerda. Ok. Está igual agora? Certo. Ok. Tem diferenças? Ótimo. Tá? Sentiste alguma diferença? Talvez uma limitação maior da perna. Qual? Na esquerda. Esquerda? Ou seja, não estava tão flexível. Está igual agora? Sentes que estás a sentir o mesmo alongamento nas duas pernas? Não. Ok. Onde é que está mais tenso? Onde é que estou a fazer mais alongamento? Mais alongamento. Onde é que eu estou a puxar mais pelo teu alongamento? Direito. Ok, e agora? É igual. É igual? Estás a sentir agora a diferença entre uma perna e outra? Sim.
Ok, então vamos trabalhar sobre a tua perna esquerda. Tá? Vem daí. Para funcionar, convém nós avaliarmos. Se nós não avaliamos, nós achamos. Quando nós achamos, tiramos para todo lado e não tiramos para lado nenhum. Ok? Vai deitar, barriga para baixo, faz favor. Sim. Para baixo? Sim, barriga para baixo. Ok. Então agora, vais colocar cabelos baixos juntos. Cabelos baixos juntos. Exatamente. Se quiserem se aproximar, estejam à vontade. Se quiserem vir para aqui, estejam à vontade. Ou seja, nós vimos que o teu lado esquerdo está a precisar trabalhar um bocadinho mais de mobilidade. Certo? Ok, vais colocar o lombo imediatamente abaixo do teu joelho. Sobe. Tá? Vais mudar este joelho para fora e virar a perna. Sobe a perna, sobe a perna. Ok. Então, antes de eu começar a colocar aqui o alabo em tensão, vamos criar aqui algumas estratégias para quê? Para perceber e para adaptar o exercício à pessoa. Ok, agora a parte dos guidelines. De 0 a 10, a intensidade não deve ultrapassar os 6. Ok? Tem que ser desconfortável, mas não pode ser doloroso. Tem que sentir que estamos a trabalhar, mas não pode ser doloroso. Vocês podem perguntar, e normalmente a ideologia é: quanto mais estiver a doer, melhor está a fazer. Certo? No pain, no gain. Normalmente esta é a tática, certo? Ok. Então, olá, como é que está? Está a 3. Ele está ali a trincar os dentes e a fechar os olhos. Ok. A pessoa claramente não está no 3. Tá? Então cabe-nos a nós colocar a pessoa numa situação que seja adequada para ela. E nós temos que progredir ou regredir o exercício consoante o feedback que ela nos dá. Por isso mesmo é que isto é autolibertação miofascial. Como nós não estamos lá, nós não sabemos o que é que está a acontecer. Então tem que ser a pessoa que, se souber, ajustar. Se não souber, nós temos que ser capazes de fazer as perguntas certas para a pessoa nos responder aquilo que nós queremos ouvir, para a partir daí poder adequar o exercício. Ok? Então, neste caso, que vou querer trabalhar o quadríceps, nós vamos trabalhar, especialmente em massas musculares, grupos de grandes dimensões como o quadríceps, nós vamos dividir isto por partes. Porquê? Agora vamos fazer o que não se faz. Vais levantar a bacia. Se eu vier aqui, ao passar durante toda a coxa, olha o que é que começou a acontecer. Ok, estás a escorregar ou... Não? O stress que eu vou estar a colocar sobre o ombro e sobre a estabilidade, sobre o core do olá vai ser bastante grande. Se eu estiver em stress, o que é que eu vou fazer? Vou... Não, respira, aguenta. E eu quero o quê? Eu quero libertar. Se eu quero libertar, eu tenho que relaxar. Então, ponto número 1, eu tenho que ter uma respiração constante, certo? E para além disso, eu não posso estar a criar tensão noutras zonas. Porquê? Porque isto é um sistema global. Ok? Então nós podemos dividir isto, versão mais simples, em 2 zonas, mas se for preciso podemos dividir em 3 ou em 4. Ok? Mais coisas. Então agora, esta é a parte... Então, mas isto... Ok, descansa lá um bocadinho, que senão já fazes o treino de core hoje. Então, mas durante quanto tempo? Esta é aquela pergunta que toda a gente tinha na vossa cabeça, mas ainda teve coragem de fazer. Ok, eu respondo. O tempo depende de qual é o objetivo. Ok? Se vocês estiverem a trabalhar para ativar como aquecimento para o treino, como é que te chamas? Flávio. Flávio vai correr. Ele vai fazer um trabalho específico de séries, é um trabalho intenso. Ele tem que preparar os músculos para isso. Então, a libertação vai ser mais rápida, os movimentos vão ser mais rápidos, ele não precisa de investir mais do que 30 segundos por zona. Ok? 20 a 30 segundos por zona, movimentos fluidos com respiração. Para quê? Para libertar a fáscia, funcionar ali um bocadinho como uma esponja. Para quê? Para retirar os metabolitos que ainda possam estar ali no músculo e levar sangue rico, começar a levar sangue às zonas, aos músculos que eu vou estar a trabalhar durante o treino. Boa? Se for no final do treino, ou com uma perspectiva de quê? De quebrar padrões de movimento, gerar mobilidade,
para a seguir trabalhar a estabilidade e criar novos padrões de movimento, o que é que eu vou fazer? Movimentos mais lentos, certo? Para haver uma quebra das fibras de colagênio, eu poderia ter que passar a fazer 1 centímetro a cada 5 minutos. É muito tempo, esqueçam isso. Isto é o que é científico, tá? O que é preconizado em termos de guidelines? Sensivelmente 90 segundos, 1 minuto e meio. Movimentos mais lentos, sempre com a respiração a funcionar. Dúvidas e questões até aqui? Vamos bem? Ok. Mais coisas. Nós não vamos andar só para a frente e para trás. Ok? Nós queremos explorar esta matriz tridimensional. Então nós vamos fazer movimentos, sim, para a frente e para trás. Vamos fazer também movimentos de fricção para o lado. Ok? E ainda vamos dar movimentos de quê? Distais. Para quê? Para trabalhar a faixa em outras zonas de movimento. Boa? Vamos pôr isto na prática? Tá? Vai subir aqui. Ok. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é novamente testar e vamos pesquisar a ver como é que o tecido está. Vês de onde? Desde o joelho até meio da coxa. Está lá. Vai lá agora. Ok. E volta. Alguma zona mais sensível? Mesmo no ventro central. Ok. Mas no meio, Aqui. tipo entre a parte medial e lateral, ou no meio entre a parte mais distal e mais proximal? Aqui? Ok, ótimo. Normalmente aqui é um sítio de um ponto de gatilho. Tá? Bate sempre certinho. Ok. Então sabemos que aqui é onde nós vamos investir a maior parte do nosso tempo. Onde existe maior desconforto é ali que nós vamos trabalhar. Se não existe desconforto, siga para bingo. Tá? Ok. Então agora, inspira. Ativa aqui. Expira. De 0 a 10, como é que isso está? Sim, pá, estabilidade, confortável. Chega um bocadinho o cotovelo mais para trás. Boa. Ótimo. Vai à frente. E volta. Ok. Agora neste ponto, onde tu sentias mais desconforto, vamos experimentar o quê? Fazer um movimento de fricção. E podes fazer, levar o teu corpo, ou podes só entrar em rotação interna e externa da coxa. E agora, como é que isso está? Vai ficar interessante. Ok, respira. Respira fundo. É importante respirar mais pelo nariz. Comigo não ia funcionar hoje, porque eu estou bastante entupido, não é? Mas ajuda a ter uma respiração mais diafragmática e com isto a ativar mais o sistema parasimpático, ok? Promover mais o relaxamento. Uma respiração mais torácica, mais simpático, mais stress. Boa? Ok. E para além disso, isto já será o nível 3. Vamos experimentar fazer flexão e extensão da perna. E, ok, isto já não dá para o lado, certo? Já ultrapassou em muito a tua intensidade. À medida que ele vai fazendo este trabalho com o tempo, ele vai ganhando capacidade para tolerar muito mais facilmente isto. Tá? Agora, fizemos a parte inferior. Claramente que agora, no meio desta explicação toda, já ultrapassei bem mais do que 1 minuto e meio. Mas agora vamos reajustar e vamos passar para a metade superior da coxa. Puxa os teus cotovelos para trás. Fazemos o mesmo esquema. A primeira passagem para perceber se existe algum ponto de maior sensibilidade. Tranquilo? Ok, ótimo. E voltas sempre a respirar bem fundo. Boa. Podes fazer movimentos também de fricção novamente. Ok. E agora vamos ao nível 3, flexão e extensão. Tens os teus isquiotibiais bem encurtadinhos, não tens? Ok, já está agreste, não está? Afinal, existe aqui qualquer coisa. Esquece, respira fundo e fica. Respira, volta à frente e trás. Nem vale a pena, nem vale a pena, nem vale a pena. Tipo, isto já é sobrecarga para ti. Volta. Ok, ótimo, podes sair. E agora vamos fazer o quê? Vamos voltar a testar. Ok. Sentes a mesma tensão? Uhum. Há diferença? Ok, não está resolvido.
Longe disso estar igual. Mas já está muito mais próximo. Certo? Um dos benefícios... 5 estrelas. É uma excelente cobaia. Um dos benefícios da autolibertação miofascial é que permite-nos ter ganhos de mobilidade sem ter problemas de perda de força. Que é o que acontece muitas vezes com o alongamento estático. Que nós criamos aqui um afastamento entre as fibras da actina miosina, existem menor quantidade de pontes, e essa menor quantidade de pontes leva a quê? A um risco maior de lesão e perda de capacidade de produzir força. Ok? Então, uma das vantagens da autolimitação miofascial é precisamente essa. É que eu consigo ter ganhos de mobilidade sem correr o risco de, quando vou para o treino, poder me lesionar porque estive a fazer um alongamento estático. Certo? Dúvidas e questões? Deu para suar. Deu para suar? Mais uma cobaia. Agora estou no tronco. Não? Não precisam subir todos ao mesmo tempo, calma. Vá lá, só um para testar aqui mobilidade de ombro. Sim? Força. Já agora, como é que te chamas? Patrícia. Patrícia, ótimo. Praticas exercício físico? Mais ou menos. Mais ou menos. O que é que fazes? Mais ginástica. Mais ginástica. O que é ginástica para ti? Ginástica tipo artística aquática. Ok. Lesões? Só tenho o joelho. Ok. Ombros, nada, tudo tranquilo? Tenho neste legião uma vez a fazer uma aranha. Ok, ótimo. Eu vou fazer... Desculpa, já me esqueci de todo. Patrícia. Patrícia. O meu chico para nomes é horrível. Patrícia, assim eu repito, Patrícia, e agora é lá ficar. Um dos testes o FMS como avaliação tem 3 pontos. A avaliação de mobilidade, a avaliação de estabilidade e a avaliação de padrões motores. Certo? Eu vou fazer aqui com a Patrícia um teste de avaliação de mobilidade de quê? Do ombro. Tá? Então o que é que vais fazer? Vais virar de costas aqui para a assistência, vais fechar os teus polegares e agora vais fazer, juntar aqui atrás, ok, e agora o outro lado, ok, novamente, ok, alguma dor, algum desconforto? Neste? Ok, quando o braço está em cima? Por aqui. Ok, ótimo. Então, aqui à vista não parece ter grande diferença. Nós, quando procuramos qualquer coisa, não vamos procurar o ratinho, nós vamos procurar o grande elefante, certo? Se houver uma grande discrepância entre um movimento e outro, é aí que está o nosso problema, não é? Para lá, são 2 milímetros, isto é que é problema. Não, isso não é problema nenhum. Tá? Nós vamos procurar grandes diferenças e no caso da Patrícia, claramente que não é esse o problema. Neste caso era o 0. Neste caso eram 3. É o 0. Com dor é 0. Com dor é 0. Mas Vamos avaliar. Mas é dor, não é... O que é dor? Dor é uma dor que é impossibilitante ou é só um ligeiro desconforto? Só dor é 0. Se for dor é 0. Mas dor normalmente é limitante, nem chega a conseguir ter esta amplitude. Tá? Mas é isso, dor é 0, dor é avaliação 0. Estou a ver que tu dominas também do assunto. Tá? Ok. Vamos tentar, relaxa as mãos. Ok, vamos. Ok, também em termos de pequeno peitoral, rotação está tranquilo. Vamos experimentar à mesma o teu lado direito, tá? Vais deitar a barriga para baixo. Ok, e vais fazer imagina que vais fazer uma flexão de braços, tá? Isso, só que agora vais fazer com as mãos aqui fora e vais colocar o rolo sobre o teu peitoral, ok? O rolo deve ficar sensivelmente a 45 graus. Sim? Ok, deixa apoiar aqui. Ótimo. Tudo tranquilo? Ótimo. O que é que nós podemos fazer? Como é que nós podemos progredir isto? Podemos pedir à Patrícia para ela ficar praticamente em prancha. Isto é o nível 10. Tá? Calma. Podes colocar os joelhos no chão. Pode colocar a anca no chão. Ou pode ficar completamente apoiada no chão. Isto vai depender de pessoa para a pessoa, ok? Tu vais encontrar aquilo que consigas sentir confortável. Normalmente, chegar ali em prancha não é necessário ir tão longe, tá? Como é que nós podemos progredir também igualmente aqui?
afastando os apoios. Se eu pedir à Patrícia para vir cá para fora, eu vou criar uma maior área de apoio, vai ser mais fácil. Se eu começar a aproximar, eu vou fazer com que mais peso esteja sobre o rolo, fica mais difícil. Sim? Ótimo. Então, Eu senti mais a fazer isto do que assim. Desculpa? Eu senti mais pressão se estiver assim. É. Assim tenho menos, parece que sinto menos pressão. Sentes mais pressão por estar a fazer mais força no teu peitoral, para segurar a posição. Sim. Porque agora experimenta levantar o rabo. Isso. Coloca os joelhos. Eu não... Coloca os joelhos no chão. Isso. Ok. Tá? Se vieres para aqui, espera aí, se vieres para aqui, colocares mais peso sobre este lado e começares a retirar esta mão. Tá? Ou se vieres para aqui e aumentares a tua área e meteres a anca no chão. O que é mais intenso ou o que é menos intenso? Acho que é igual. Assim, acho que sinto mais do que assim. Ok. Tá, ótimo. Porquê? Porque levantaste a anca, não é porque mexeste o braço. Ok. Tá? Uhum. É isso. Está bem? É mais porque levantaste a anca, não é porque mexeste o braço. Ok? Então vamos lá embora. Vais apoiar-te nos joelhos. Ótimo. Vais deixar cair a tua cabeça para o teu lado esquerdo. Isso. E agora vais inspirar fundo. Inspirar e vais rolar à direita e vir aqui. Ok. Então nós podemos dar movimentos aqui em 3 dimensões. Podemos ir para a direita e para a esquerda. Podemos vir para cima e para trás. E podemos também criar movimentos de circundação aqui da omoplata. Tá? Para além disso, podemos dar movimento também ao nível do braço. E agora, só por tirar o apoio ficou mais forte, não ficou? Mais ou menos. Ok. Tá. Vamos subir aqui o braço. Deixas o braço esticar. Sobe, sobe, sobe. E agora, em princípio, tu começas a sentir ali a tua faixa mais superficial, ali aquela tua zona da pele a ser repuxada. Sim. Ok, ótimo. Ufa. Tá? E podemos também fazer aqui um movimento de quê? De rotação interna. E trazer cá atrás. Ok. Ótimo. Respira fundo. A Patrícia acaba por ser uma má cobaia. Uma pessoa que anda na ginástica artística tem uma excelente mobilidade, não é para aqui, não é aqui que ela safa. Ok, vamos testar. Vais subir. E primeiro vais subir os braços, a ver se sentes alguma diferença. Sim. Parece que está-me... Vou rodar ali para aquele lado. Não, mas assim, assim dá muito jeito. Tá? Olha a diferença. Só por libertarmos o peitoral. Se nós ainda fôssemos ao grande dorsal, que é o rotador interno, a diferença que não faria em termos de mobilidade. Também já treinaste por hoje? Já. Está safo. Vamos avaliar. Mas é dor, não é... O que é dor? Dor é uma dor que é impossibilitante ou é só um ligeiro desconforto? Só dor é zero. Se for dor é zero. Mas dor normalmente é limitante, nem chega a conseguir ter esta amplitude. Tá? Mas é isso. Dor é zero. Dor é avaliação zero. Estou a ver que tu dominas também do assunto. Tá? Ok. Vamos tentar. Relaxa as mãos. Ok, vamos. Ok. Também em termos de pequeno peitoral, rotação está tranquilo. Vamos experimentar a mesma o teu lado direito. Tá? Vais deitar a barriga para baixo. Ok. E vais fazer imagina que vais fazer uma flexão de braços. Tá? Isso. Só que agora vais fazer com as mãos aqui fora e vais colocar o rolo sobre o teu peitoral. Ok? O rolo deve ficar sensivelmente a 45 graus. Sim? Ok. Deixa apoiar aqui. Ótimo. Tudo tranquilo? Ótimo. O que é que nós podemos fazer? Como é que nós podemos progredir isto? Podemos pedir à Patrícia para ela ficar praticamente em prancha. Isto é o nível 10. Tá? Calma. Podes colocar os joelhos no chão. Pode colocar a anca no chão. Ou pode ficar completamente apoiada no chão. Isto vai depender de pessoa
para a pessoa, ok? Tu vais encontrar aquilo que consigas sentir confortável. Normalmente, chegar ali em prancha não é necessário ir tão longe, tá? Como é que nós podemos progredir também igualmente aqui? Afastando os apoios. Se eu pedir à Patrícia para vir cá para fora, eu vou criar uma maior área de apoio, vai ser mais fácil. Se eu começar a aproximar, eu vou fazer com que mais peso esteja sobre o rolo, fica mais difícil. Sim? Ótimo. Então Eu agora. senti mais a fazer isto do que assim. Desculpa? Eu senti mais pressão se estiver assim. É. Assim tenho menos, parece que sinto menos pressão. Sentes mais pressão por estar a fazer mais força no teu peitoral, para te segurar a posição. Sim. Porque agora experimenta levantar o rabo. Isso. Coloca os joelhos. Eu não. Coloca os joelhos no chão. Isso. Ok. Tá? Se vieres para aqui, espera aí, se vieres para aqui, colocares mais peso sobre este lado e começares a retirar esta mão. Tá? Ou se vieres para aqui e aumentares a tua área e meteres a anca no chão. O que é mais intenso ou o que é menos intenso? Acho que é igual. Assim acho que sinto mais do que assim. Ok. Tá, ótimo. Porquê? Porque levantaste a anca, não é porque mexeste o braço. Ok. Tá? Uhum. É isso. Está bem? É mais porque levantaste a anca, não é porque mexeste o braço. Ok? Então vamos lá embora. Vais apoiar-te nos joelhos. Ótimo. Vais deixar cair a tua cabeça para o teu lado esquerdo. Isso. E agora vais inspirar fundo. Inspirar e vais rolar à direita e vir aqui. Ok. Então nós podemos dar movimentos aqui em 3 dimensões. Podemos ir para a direita e para a esquerda. Podemos vir para cima e para trás. E podemos também criar movimentos de circundação aqui da omoplata. Tá? Para além disso, podemos dar movimento também ao nível do braço. E agora, só por tirar o apoio ficou mais forte, não ficou? Mais ou menos. Ok. Tá. Vamos subir aqui o braço. Deixas o braço esticar. Sobe, sobe, sobe. E agora, em princípio, tu começas a sentir ali a tua faixa mais superficial, ali aquela tua zona da pele a ser repuxada. Sim. Ok, ótimo. Ufa. Tá? E podemos também fazer aqui um movimento de quê? De rotação interna. E trazer cá atrás. Ok. Ótimo. Respira fundo. A Patrícia acaba por ser uma má cobaia. Uma pessoa que anda na ginástica artística tem uma excelente mobilidade, não é para aqui, não é aqui que ela safa. Ok, vamos testar. Vais subir. E primeiro vais subir os braços, a ver se sentes alguma diferença. Sim. Parece que está-me. Vou rodar ali para aquele lado. Não, mas assim, assim dá muito jeito. Tá? Olha a diferença. Só por libertarmos o peitoral. Se nós ainda fôssemos ao grande dorsal, que é o rotador interno, a diferença que não faria em termos de mobilidade. Também já treinaste por hoje? Já, em casa. Está safo.